Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em Nova York, num dos hotéis mais prestigiados de Manhattan, a tensão era palpável. Emma Whitmore, a gerente-geral, era conhecida pelo seu rigor e padrões exigentes, mas também pela sua discrição e profissionalismo. Contudo, naquele dia, tudo mudou. A gerente do hotel, Jessica Lange, uma mulher jovem, ambiciosa e autoconfiante, decidiu resolver a situação por conta própria. Por razões que escaparam a muitos, ela resolveu humilhar sua superior na frente de toda a equipe e de vários hóspedes VIP. Suas palavras foram cortantes, cruéis e carregadas de um racismo sutil, porém flagrante. Emma, calma e digna, recebeu as acusações com um silêncio impressionante, mas seus olhos revelavam uma fúria fria. Você não está à altura, disparou Jessica com a voz ecoando pelo saguão, e francamente, não sei por que o hotel ainda te mantém aqui, especialmente você. O especialmente você soou como um insulto racial velado. Os funcionários ficaram chocados, alguns tentaram desviar o olhar, outros cochicharam entre si. Emma não respondeu na hora. Ela anotou silenciosamente cada detalhe. O que Emma sabia e o que Jessica não sabia, era que sua posição e sua rede profissional lhe davam muito mais poder do que o de uma simples gerente. E o que parecia uma vitória para Jessica logo se transformaria em uma lição inesperada. No dia seguinte, o hotel descobriria que as aparências enganavam. Emma, valendo-se de sua experiência e influência, preparava uma resposta que deixaria todos sem palavras. O saguão do hotel Whitmore vibrava com uma tensão quase imperceptível. Os lustres cintilavam, os tapetes impecáveis refletiam o luxo do hotel, mas nada disso amenizava o ar gélido que pairava no ar naquela manhã. Hóspedes VIP cochichavam entre si, alguns discretamente sacando seus celulares para filmar. Os funcionários, enquanto isso, permaneciam rígidos, inquietos, observando a cena se desenrolar diante deles. Jessica Lange, a gerente do hotel, caminhou com confiança pelo tapete vermelho que levava à recepção. Ela avistou seu alvo assim que entrou. Emma Whitmore, a gerente-geral, a mulher negra que supervisionava todo o estabelecimento há vários anos. Emma ajeitou o paletó com calma, o rosto irradiando uma serenidade quase sobrenatural. Emma, precisamos conversar, disse Jessica, aproximando-se com a voz doce mas fria. Emma ergueu os olhos e sorriu educadamente. Claro, Jessica. O que está acontecendo? Jessica deu um passo à frente, baixando ligeiramente a voz para que os funcionários não a ouvissem, mas não o suficiente para esconder suas intenções. Acontece que, acho que vocês não estão administrando este hotel corretamente. Emma sentiu levemente com a cabeça, deixando Jessica continuar. E francamente, eu não entendo por que eles estão te mantendo aqui especialmente. Jessica fez uma pausa, deixando seu insulto racial pairar no ar. Você. Um silêncio sepulcral tomou conta do salão. Alguns clientes trocaram olhares constrangidos, outros paralisaram. Os funcionários prenderam a respiração. Até as luzes pareciam menos intensas, como se o próprio ar quisesse desviar o olhar daquela humilhação. Emma permaneceu imóvel, seus olhos escuros fixos em Jessica com uma intensidade silenciosa. Ela respirou calmamente e finalmente disse, em uma voz suave porém firme. Jessica, obrigada pela sua honestidade. Agradeço por ter expressado seus sentimentos. Jessica franziu a testa, pensando que seu superior estava intimidado ou inquieto. Sim, porque alguém precisa assumir o comando aqui. E honestamente, suas decisões me parecem... Emma a interrompeu com calma, mas com autoridade. Suas opiniões foram anotadas. Discutiremos o assunto mais tarde em meu gabinete. Mas Jessica não recuou. Pelo contrário, dirigiu-se aos funcionários e clientes com um sorriso forçado, mas suficiente para humilhar Emma publicamente. Senhoras e senhores, acho que chegou a hora de reconhecer quem realmente administra este hotel, e quem não administra. Algumas pessoas aqui deveriam repensar seus próprios cargos. Alguns murmúrios percorreram o corredor. Os funcionários trocaram olhares incertos, alguns franzindo a testa, outros cerrando os dentes. Emma não disse nada. Permaneceu completamente imóvel, permitindo que Jessica ficasse mais exposta. Por dentro, porém, um fogo silencioso ardia. Emma registrava mentalmente cada palavra, cada gesto. Sabia que não responderia precipitadamente. Uma resposta prematura poderia ser contraproducente. Não, ela esperaria o momento perfeito. Jessica, acreditando que sua vitória estava completa, finalmente se retirou, lançando um último olhar arrogante para Emma. Eu cuido disso, murmurou para si mesma. Emma, permanecendo sozinha no corredor, respirou fundo e murmurou em uníssono. A história está apenas começando.
Os olhares dos clientes e funcionários permaneceram fixos nela. Mas Emma não temia nada. Pelo contrário, sabia que em breve, aqueles que haviam rido ou ignorado aquela humilhação compreenderiam o verdadeiro peso de sua posição e sua dignidade. Na manhã seguinte, o Hotel Whitmore parecia normal para os hóspedes. Os lustres brilhavam, o café fumegava na sala de café da manhã e os funcionários seguiam com suas tarefas diárias. No entanto, por trás das paredes luxuosas, um balé silencioso acontecia. Emma Whitmore chegara cedo, como sempre. Atravessou o corredor com calma e confiança, os saltos tilintando suavemente no mármore. Em seu escritório, fechou a porta e sentou-se atrás de sua imponente escrivaninha de mogno. Seus olhos escuros estavam fixos na tela do computador, mas sua mente não estava nos arquivos à sua frente. Estava em Jessica Lange e em sua humilhação pública. Emma respirou fundo. Sabia que reagir impulsivamente seria um erro. Em vez disso, começou a fazer o que fazia melhor, tecer sua rede pacientemente. Contatou alguns de seus contatos mais influentes na indústria hoteleira, parceiros de negócios e até mesmo clientes VIP que haviam presenciado a cena. Cada ligação era precisa, ponderada, calculada. Enquanto isso, ela observava Jessica. A jovem gerente achava que estava em uma posição de poder, mas Emma sabia que por trás daquela arrogância se escondiam inexperiência e medo, disfarçados de autoconfiança. Jessica se gabava de que poderia administrar o hotel perfeitamente, mas não tinha a menor ideia das sutilezas do poder e da diplomacia em um estabelecimento daquele porte. No escritório de Emma, o telefone tocou. Era Marcus Arlo, um investidor influente e amigo de longa data. Emma, fiquei sabendo do que aconteceu ontem, disse ele, com voz grave mas amigável. Emma deu um leve sorriso. Sim, Jessica achou apropriado me lembrar da minha posição. Marcus deu uma risadinha. Acho que ela subestimou a magnitude do que está causando. Mas não se preocupe. Você sempre soube transformar momentos difíceis em oportunidades. Emma desligou o telefone com um leve sorriso nos lábios. Ela sabia que cada movimento seu seria observado. Cada decisão, cada gesto, cada palavra dita poderia tanto reforçar sua autoridade quanto dar a Jessica uma falsa sensação de vitória. Enquanto isso, Jessica preparava seu plano para consolidar sua influência. Ela conversava com os funcionários nos corredores, fazia comentários depreciativos sobre as decisões de Emma e se vangloriava de sua suposta superioridade. Mas o que ela não sabia era que Emma já havia posicionado estrategicamente seus aliados, alguns invisíveis para Jessica, prontos para denunciar qualquer indiscrição ou erro. Emma refletiu. Ela não precisava humilhar Jessica publicamente. Não, o verdadeiro poder residia na estratégia sutil. Cada e-mail, cada reunião, cada telefonema seria uma peça no tabuleiro de xadrez. E Jessica, convencida de seu triunfo, cairia na armadilha de sua própria arrogância. Ao meio-dia, Emma fez um sinal para alguns funcionários de confiança. Ela falou com eles calmamente, mas com autoridade inquestionável. Todos nós temos um papel a desempenhar aqui. Jessica é uma gerente competente, mas devemos permanecer vigilantes. Se quisermos que o hotel prospere, devemos agir com profissionalismo e discrição. Ninguém deve comprometer nossa reputação. Os funcionários assentiram com a cabeça, impressionados com a calma e o autocontrole de Emma. Todos entendiam implicitamente que a verdadeira autoridade não residia em gritos ou humilhação, mas sim em domínio, estratégia e dignidade. O dia transcorreu sem grandes incidentes, mas por dentro, um duelo silencioso se desenrolava. Emma tecia sua rede, fortalecia sua posição e preparava a vingança sutil que mostraria a Jessica que o verdadeiro poder não se mede por palavras cruéis ou gestos arrogantes. E enquanto o sol se punha sobre Manhattan, Emma permaneceu sozinha em seu escritório, contemplando a cidade iluminada, com um leve sorriso nos lábios. Ela sabia que quando chegasse a hora, Jessica veria a verdadeira extensão de seu erro, e seria irreversível. Nos dias que se seguiram, o Hotel Whitmore continuou a funcionar perfeitamente, mas uma brisa de mudança soprava silenciosamente pelos corredores. Emma Whitmore havia escolhido cuidadosamente sua estratégia. Nada de confrontos diretos, nada de explosões públicas. Tudo seria feito por meio de pequenos gestos, decisões precisas, invisíveis para aqueles que não tinham perspectiva, como Jessica. Emma começou por analisar os relatórios financeiros, os horários dos funcionários e as avaliações de desempenho. À primeira vista, tudo parecia normal, mas por trás de cada número, de cada horário, ela enxergou oportunidades. Ela realinhou sutilmente certas responsabilidades, designou funcionários-chave para projetos estratégicos e começou a destacar os erros e descuidos de Jessica, sem nunca intervir diretamente.
Jéssica, por sua vez, continuava a se gabar para os funcionários e clientes VIP. Ela achava que Emma permanecia passiva porque estava sobrecarregada ou intimidada. Mas Emma observava cada ação, cada palavra, cada movimento. Os funcionários, cada vez mais conscientes de sua autoridade silenciosa, começavam a perceber a diferença entre arrogância e competência. Certa manhã, enquanto Jéssica planejava uma apresentação para um cliente importante, Emma interveio discretamente. Ela sugeriu que um funcionário verificasse alguns detalhes da reserva e dos preparativos. O funcionário seguiu as instruções e revelou erros que Jéssica havia deixado passar. Quartos duplos reservados como individuais, pedidos VIP não registrados e cardápios inadequados. Jéssica estava furiosa, mas não podia culpar ninguém sem parecer irracional. Emma, por outro lado, não fez nenhum comentário. Deixou que os erros falassem por si, e os clientes puderam constatar a incompetência da gerente. Em seguida, houve um jantar de gala para um grande investidor. Emma, sentada ao fundo, deixou Jéssica conduzir a noite. Tudo parecia correr bem até que os convidados começaram a notar pequenos detalhes. Garçons mal coordenados, horários inconsistentes, vinhos inadequados. Jéssica tentou corrigir os problemas, mas cada ação parecia agravá-los. Após o jantar, Emma falou calmamente na frente dos clientes e funcionários. Fico muito feliz que a noite tenha corrido tão bem. Agradeço a todos pelo trabalho árduo e pela atenção aos detalhes. É importante sempre buscar a perfeição e reconhecer que, às vezes, ajustes são necessários para alcançar a excelência. Seguiu-se um silêncio respeitoso. Nenhuma repreensão direta, mas a intenção era clara. Emma acabará de apontar, com elegância e precisão, as falhas de Jéssica sem jamais humilhá-la publicamente. Jéssica, vermelha de raiva, tentou contra-atacar na frente dos funcionários. Eu sei o que estou fazendo. Você não tem ideia do nível de estresse que estou passando. Emma olhou para ela calmamente e respondeu. Jéssica, todos aqui entendem a importância da sua tarefa. Todos nós precisamos aprender e melhorar. Você também. Este foi um momento crucial. Os funcionários, antes impressionados com a fachada arrogante de Jéssica, começaram a perceber que a verdadeira competência e autoridade não se medem pela arrogância ou pelos gritos, mas sim pelo controle, pela estratégia e pela dignidade. Ao final da noite, Jéssica estava exausta, frustrada e confusa. Ela pensara que sua humilhação pública lhe daria vantagem, mas, na realidade, havia caído em uma armadilha sutil da qual nem sequer se dera conta. Emma, por outro lado, permaneceu impassível, ciente de que a parte mais difícil estava apenas começando, o isolamento gradual e a exposição da incompetência de Jéssica. Sempre com sutileza. Enquanto o saguão do hotel se esvaziava e a noite caía sobre Manhattan, Emma refletiu calmamente. A vingança não era uma explosão de raiva, mas um jogo de xadrez onde cada movimento preciso podia mudar o destino de uma pessoa e de um hotel. Algumas semanas após o evento de gala, o ambiente no Hotel Whitmore havia mudado drasticamente. Os funcionários, antes intimidados por Jessica Lange, começavam a perceber suas vulnerabilidades e a apreciar a presença tranquilizadora de Emma Whitmore. Os convidados VIP, tendo notado as repetidas gafes de Jéssica, agora tomavam decisões de negócios com cautela. Alguns até mesmo recorrendo diretamente a Emma em busca de conselhos ou ajustes. Jéssica, que se achava intocável, começou a sentir a pressão. Cada pequeno erro se tornava assunto de conversa entre os funcionários, e Emma, sempre calma e serena, intervinha sutilmente para corrigir sem humilhar, expondo as falhas de Jéssica com uma eficiência discreta. Certa manhã, enquanto Jéssica preparava um relatório para o conselho administrativo do hotel, percebeu que Emma havia solicitado a vários departamentos que lhe enviassem dados diretamente, ignorando completamente Jéssica. Os números eram claros, diversas decisões tomadas por Jéssica haviam custado tempo e dinheiro ao hotel. Jéssica explodiu na frente de sua assistente. Por que todo mundo está indo direto falar com ela? Eu sou a gerente. O assistente hesitante murmurou. Bem, Emma sabe como resolver problemas antes que eles se tornem visíveis. Jéssica sentia sua autoridade se esvaindo. Os funcionários que ela considerava leais começaram a recorrer a Emma em busca de conselhos, soluções e validação. Sempre que Jéssica tentava retomar o controle, Emma parecia com calma e precisão, corrigindo a situação com uma destreza que fazia Jéssica parecer incompetente. Certo dia, durante uma reunião importante com investidores, Jéssica tentou apresentar um projeto crucial. Mas Emma interveio sutilmente, fazendo perguntas pertinentes e revelando detalhes que Jéssica havia deixado passar. Os investidores assentiram, impressionados com a habilidade de Emma.
Jéssica, humilhada, mas incapaz de reagir sem se descreditar ainda mais, permaneceu em silêncio. Após a reunião, o investidor abordou Emma. Você realmente tem talento para administrar este negócio. Jéssica, bem, ela poderia aprender muito com você. Emma acenou com a cabeça educadamente com um sorriso calmo e digno. Obrigada, mas todos trabalhamos para o mesmo objetivo, garantir o sucesso do hotel. Naquele momento, Jéssica finalmente compreendeu a magnitude do seu erro. Sua arrogância, sua tentativa de humilhar Emma, sua autoconfiança cega, tudo isso a levou à ruína. E o pior, Emma nunca havia levantado a voz, nunca havia humilhado Jéssica na frente de ninguém. A vitória de Emma foi silenciosa, mas avassaladora. Nos dias que se seguiram, Jéssica se viu isolada. Os funcionários raramente a consultavam, os clientes não a reconheciam mais como uma autoridade. E cada ação que ela tomava era meticulosamente corrigida ou antecipada por Emma. A gerente, antes arrogante, percebeu que sua posição não era mais segura e que sua reputação estava agora manchada. Emma, por sua vez, continuou a liderar com elegância, estratégia e dignidade. Não precisou gritar, apontar o dedo ou menosprezar ninguém. A justiça e o respeito prevaleceram naturalmente. Naquela noite, sozinha em seu escritório, Emma contemplou o horizonte de Manhattan. Ela sabia que o pior para Jéssica não seria o fracasso público, mas a constatação privada de sua própria arrogância e fraqueza. Emma sorriu levemente, consciente de que a lição de dignidade e força havia sido perfeitamente transmitida. Poucas semanas após a queda de Jéssica, o Hotel Whitmore havia recuperado um profundo equilíbrio, mas desta vez baseado no respeito e na competência, e não na arrogância. Os funcionários, livres da tensão criada pela gerente, trabalhavam com mais tranquilidade. Os hóspedes, por sua vez, começaram a reconhecer Emma como a verdadeira força motriz por trás do sucesso do hotel. Isolada e plenamente consciente da situação, Jéssica Lange se viu confrontada com uma verdade que há muito se recusava a reconhecer. Sua tentativa de humilhar Emma havia sido sua própria ruína. Ela acreditava que sua posição, sua audácia e sua arrogância seriam suficientes para manter seu poder. Mas Emma provou que a verdadeira autoridade não vem de gritos ou insultos, mas de compostura, estratégia e dignidade. Certa manhã, Jéssica entrou no escritório de Emma. A tensão era palpável, mas desta vez diferente, não era mais agressiva, e sim hesitante e vulnerável. Emma, ela começou com a voz trêmula, eu quero me desculpar pelo que fiz. Eu nunca deveria ter te humilhado na frente de todos. Foi inaceitável. Emma ergueu os olhos da sua mesa, olhando para ela com calma. Após um longo silêncio, respondeu: Jéssica, todos cometemos erros. O que importa é o que fazemos com eles. Você tem a chance de mudar, de se tornar novamente uma integrante respeitada desta equipe, mas isso exige honestidade e humildade. Jéssica assentiu com a cabeça, com os olhos marejados. Eu entendo, e estou pronta para fazer o que for preciso. Esse momento marcou uma verdadeira virada. Jéssica começou a reconstruir seus relacionamentos com a equipe, não mais por meio de intimidação ou manipulação, mas sim por meio de esforço e respeito. Cada pequeno gesto, cada iniciativa sincera, permitiu que ela gradualmente reconquistasse a confiança tanto dos funcionários quanto dos clientes. Emma, por sua vez, permaneceu a figura central do hotel. Ela liderou com calma e discernimento, demonstrando que o poder não se mede pela arrogância, mas pela capacidade de se manter justa, estratégica e digna, mesmo diante da adversidade. Alguns meses depois, em uma reunião de fim de ano, Emma se dirigiu a todos os funcionários. Todos nós passamos por momentos difíceis, mas a verdadeira força reside na dignidade, no respeito e na perseverança. Espero que cada um de nós se lembre de que o poder não está em humilhar os outros, mas em inspirar e guiar com justiça. Jéssica, sentada na primeira fila, ouvia atentamente. Ela sabia que havia aprendido a lição da maneira mais difícil, mas estava determinada a nunca mais repetir seus erros. E assim, no Hotel Whitmore, a justiça silenciosa triunfou. A gerente humilhada foi confrontada com suas limitações, enquanto o gerente geral, com calma e dignidade, demonstrou que a verdadeira autoridade não se mede pela força ou pelo medo, mas pela integridade e pelo autocontrole. A lição ficou clara para todos. Na vida como no trabalho, o respeito e a competência sempre prevalecem sobre a arrogância e o ódio.